Alegria encontrar você aqui nesse sabadão, dia 16 de agosto de 2025. Ótimo dia para você. Peço a você o seu like, que a mãozinha que está aqui embaixo, gente, é muito importante para o nosso canal. Se inscreve também, porque a gente está bem perto de bater 225 mil amigos e entrar no top 5 de canais que falam de Vasco da Gama. Gratidão a você que nos acompanha. Vamos falar da preparação para o jogo de amanhã. Vasco e Santos, um duelo equilibrado no retrospecto geral, mas que hoje o nosso time precisa urgentemente vencer. Sem Verratti, povoa mais o meio-campo, coloca o Puma na direita, desloca o Ryan por dentro, enfim, qual vai ser a solução encontrada pelo técnico Fernando Diniz? Vamos falar também, o nosso tema principal, sobre a camisa do Vasco de 2026, a Nike, a nova fornecedora de material esportivo. Tudo isso e muito mais agora, então vamos embora, vamos sem perder tempo relembrar o retrospecto Vasco e Santos. Ao todo foram 129 jogos, 45 vitórias do Vasco, 38 empates e 46 vitórias do Santos. Gols, Vasco marcou 193 e o Santos 208. Duelo bem equilibrado. No último jogo nós vencemos, que foi aqui em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro, por 2-1. Mas não foi um jogo fácil, o Vasco se complicou na partida, mas com a força do torcedor conseguiu vencer. Amanhã o jogo será no Morumbi e não na Vila Belmiro. Isso significa então que vai ser melhor para o Vasco? Sim e não, e eu explico. Sim, porque o campo não é tão apertado quanto é a Vila Belmiro, como é São Januário, que é aquela pressão para cima do adversário. Só que o Morumbi cabe mais torcedores e mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. A torcida do Vasco teve direito a mais ou menos 3.400. Pouco mais de 2.500 já garantiram lugar no estádio. O Morumbi traz boas recordações para a torcida do Vasco? Sem dúvida nenhuma. Historicamente, 1989, o nosso título de campeão brasileiro foi conquistado lá. Recentemente, pegando dois rápidos exemplos, no Dia dos Namorados, no último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes, nós fomos lá e vencemos o São Paulo por 3-1, numa das melhores atuações do time nessa temporada. Sem o Verratti, o que fazer? O técnico Fernando Diniz tem algumas opções. A primeira, colocar o Jair no meio-campo. O Gomora, Jair e Tietê povoam um pouquinho mais o meio-campo, dá liberdade para o Coutinho jogar mais adiantado perto do Nuno e do Ryan. É uma possibilidade. Você vai mudar um pouquinho a característica do time, me agrada mais. Pode ser um 4-4-2 ou um 4-3-3 disfarçado. Num 4-4-2, agradaria ter um losango. E aí você ter o Gomora à frente da zaga, que vai ser composta pelo Maurício e pelo Lucas Freitas, já que o João Vitor foi embora. À frente do Gomora, uma dupla de volantes que sabe sair para o jogo, Tietê e Jair. E à frente desses dois, fechando o losango, o Coutinho, que vai ficar solto para encostar nos dois atacantes com mobilidade. Uma outra opção, se for o 4-3-3, que eu acho que traz mais previsibilidade ao adversário, é levar o Coutinho para o lado esquerdo, trazer o Nuno para a direita e centralizar o Ryan. Mas acho que fica muito previsível. Um time mais móvel é o que a gente está querendo entender, né? Afinal de contas, muitos torcedores do Vasco já falaram: por que não tira o Verratti? Por que não testa um esquema sem o Verratti? Agora é a possibilidade, porque ele está suspenso e não enfrenta a equipe do Santos. Antes de falar sobre o nosso tema principal, que é a Nike, eu quero lembrar você que kto.bet.br é o melhor site de apostas para você ir lá com muita responsabilidade. Premier League rolando, os campeonatos europeus estão voltando e, claro, o nosso campeonato brasileiro também passa por lá. Então monte a sua múltipla, divirta-se com responsabilidade e lembre-se que é apenas um jogo. Então ganhar ou perder vai fazer parte. Não se desespere e nem leve isso como um meio de vida. Aí você vai ser aquele zagueiro otário que faz um gol contra, né? É apenas diversão. Por exemplo, pega 2, 3 jogos lá, monta uma múltipla e tu coloca ali R$5. Pronto. Ganhou ou perdeu, não pode fazer falta. Se ganhar, lindo. Se perder, segue o jogo. Vou deixar meu link fixado aqui nos comentários para você dar aquela moral e abrir a sua conta na kto.bet.br, site regulamentado pelo governo federal. Bom, vamos falar então sobre Nike.
Estava conversando com algumas pessoas do Vasco durante essa semana, apurando várias informações e trago para vocês o seguinte: o contrato principal já está assinado, ponto. A Nike já está debruçada há algum tempo em cima dos modelos de camisas para o Vasco da Gama em 2026, ou melhor, a partir de 2026. Tudo passa pela matriz norte-americana. Todos os contratos de todos os clubes do mundo são centralizados na matriz. Claro que em cada região do mundo tem as suas Nikes locais, digamos assim, Nike Brasil, mas a decisão final parte da matriz, assim como os desenhos também. O que há de discussão nesse momento são os contratos que a gente pode chamar de periféricos, os contratos que compõem o contrato total. Por exemplo, a discussão em relação à entrega das camisas, o material já a partir de janeiro. A Nike tinha como um objetivo, uma meta, olha, vou entregar logo a camisa 1 e aí a gente já dá o start. O Vasco não, quer pelo menos um enxoval maior, né? Fala-se até na entrega de camisa 1 e 2 ao mesmo tempo, acho pouco provável. Mas outras camisas, como aquecimento, goleiro, enfim, para que o torcedor tenha mais opções com os novos uniformes. Uma outra discussão que está nessas rodadas que estão acontecendo, que são periféricas, porém muito importantes para o contrato com a Nike, é a questão envolvendo a terceira camisa, as cores que vão ser utilizadas. Por exemplo, eu não sabia que a Conmebol não permite que nenhum clube, não é o Vasco, vamos pegar o Vasco de exemplo, utilize uma terceira camisa que não seja do dia a dia. Por exemplo, o Vasco vai ter a camisa agora marrom, que é a terceira camisa que vem aí. Ele não poderia usar essa camisa na Conmebol se ela não fosse das principais utilizadas na temporada. É uma camisa comemorativa, não pode. Há regras nas competições internacionais. A camisa negra, vamos utilizar então a camisa negra e a branca, então a 1 não vai ser utilizada. Então tem umas regras da Conmebol, são chatas, mas que têm que ser levadas em consideração. O Vasco está negociando a questão envolvendo as cores de camisas, né? Algumas estatutariamente não podem, né? Então o Vasco está negociando esse tipo de situação também. O contrato final deve ser finalizado já agora, né? Na reta final de agosto para setembro, porque já tem que começar a produção, claro que já está rolando, mas tem que começar a tocar e esse anúncio vai ser feito em breve. Segundo eu soube, é o maior contrato da história do Vasco da Gama, é um contrato com duração prevista para 7 anos, royalties, entrega de material, tudo isso. O Vasco vai ter um faturamento muito maior do que já teve com qualquer outra fornecedora. A Nike fechou com o Atlético Mineiro também a partir do ano que vem, então Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro vão vestir Nike. Só que o modelo de negócio Vasco e Atlético Mineiro é totalmente diferente. Não vou entrar em detalhes aqui no Atlético Mineiro, mas o que eu soube é que o modelo do Vasco é muito superior, com participação em vendas, com recursos muito maiores para a instituição, para a SAF do Vasco da Gama. É isso, torcedor. Vamos aguardar. Amanhã tem Vasco e Santos e você vai acompanhar aqui no seu canal, no Fanático Vascaíno. Eu olho na TV e conectado no Pai, porque aqui você participa, aqui você tem voz, aqui você tem vez. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho e se você é membro do canal, não esquece. Hoje tem vídeo, hein? Hoje, a partir de 2 da tarde, tem vídeo exclusivo para quem é Cruz Maltini e Trem Bala Novo. Então não perca tempo, junte-se ao nosso clube de membros e venha fazer parte dessa comunidade que só cresce. Um grande abraço, um bom fim de semana e até amanhã. Carlos Cuesta. Cuesta tem 26 anos de idade, colombiano, zagueiro, formado no Atlético Nacional, que é um bom clube, tá? Um dos melhores clubes ali da Colômbia, se não o melhor clube da Colômbia, mas é um jogador que ainda oscilou, mesmo no Atlético Nacional, não foi um titular absoluto do Atlético Nacional, não. Foi negociado com o Genk, da Bélgica, fez 5, 6 temporadas na Bélgica, fez a carreira praticamente toda dele na Bélgica. E na temporada passada, depois de uma grande Copa América, foi talvez o auge do Cuesta, uma ótima Copa América que ele fez, não sei se foi antes ou depois, mas vinha numa temporada pelo Genk e acabou sendo negociado com o Galatasaray da Turquia, onde não se firmou. Tá? São 8 jogos, fez 8 jogos apenas pelo Galatasaray, está lá desde o início da temporada, desde o início do ano, na verdade, fez apenas 8 jogos. Jogador que foi muito bem na Copa América do ano passado, a Colômbia finalista da Copa América, foi titular naquela Copa América. A Colômbia perdeu nos pênaltis para a Argentina,
Um pecado, empatou ali em 0-0. No desfecho foi na prorrogação. Perdeu na prorrogação, mas conseguiu sustentar até a prorrogação ali 0-0. E foi muito bem o Cuesta na Copa América. Então, é um jogador que, como eu disse, que é uma aposta nesse sentido. É uma aposta porque é um cara que ele vai ter a primeira experiência no futebol brasileiro, né? Que chega muito carimbado pela boa atuação, a grande atuação na Copa América, mas é uma competição mais curta, é um momento ali diferente de você ter realmente uma temporada mais longa. E aí eu puxei os números aqui para a gente entender as características do Cuesta. Porque uma coisa é você olhar o currículo e o perfil. Como joga o Cuesta? Por onde que ele joga? Quais são as principais valências dele? Quais são os pontos negativos? E aí o que eu fiz, cara, para a gente foi isso aqui, ó. Eu preparei uma planilhinha para a gente, fazendo inclusive o comparativo com o João Vitor. Por quê? Porque um está saindo, o outro está chegando. Então, naturalmente, é uma troca nesse momento. Pode ser que chegue outro jogador, pode ser que não seja confirmada a saída de um, a chegada de outro, mas nesse momento, o que a gente tem de informação é uma saída do João Vitor para a chegada do Cuesta. E eu falei aqui, eu assisti 3 jogos do Cuesta, antes de eu ir para os números, mas os números vão corroborar muito com o que eu vi. Eu assisti 3 jogos do Cuesta pelo Galatasaray. Em 2 ele foi titular, no outro ele jogou menos tempo ali. E o que mais me chamou a atenção positiva do Cuesta é o trato com a bola. É um zagueiro que a bola não queima no pé. E isso bate muito com a ideia de jogo do Diniz. O Diniz é um cara que gosta de fazer o time jogar com a bola no pé, que usa seus zagueiros muito para construção, tanto que ele puxa em alguns momentos um volante para jogar como zagueiro, caso do Hugo Moura no Vasco, fazia isso com o André no Fluminense, que é você ter aquela primeira linha, esquece o nome da função, mas é você ter aquela primeira linha de jogadores com qualidade para construir. Né? Então, a ideia do Diniz passa muito por isso, por um zagueiro, por um goleiro que joga com os pés, por zagueiros que jogam com os pés, que a bola não queime o tempo todo. E o Cuesta é esse jogador. O Cuesta é um jogador, inclusive, se vocês quiserem olhar os números, lá para baixo, a parte em verde ali, eu fiz duas planilhas do Cuesta, tá? A primeira com os números dele no futebol belga, a segunda na Copa América, só para a gente entender um pouquinho. E eu vou falar sobre a questão de contexto, a importância que a gente fala de contexto. Inclusive, você vê a diferença nos números, na Bélgica e na Copa América. Eu vou explicar o porquê disso. Mas uma coisa que não muda, por exemplo, a gente olhando ali, é um bom volume de passes certos, né, de passe curto principalmente, e um aproveitamento muito alto. Nesses jogos que eu vi do Cuesta, ele trabalha o tempo todo ali muito próximo do goleiro, trabalha o tempo todo com uma bola de segurança. O tempo todo. Ele joga ao lado do Davinson Sanches, que inclusive é companheiro, ou foi companheiro dele de zaga na seleção colombiana. O Davinson Sanches é um jogador mais físico, aquele cara do jogo aéreo, da imposição mais física, e o Cuesta é o cara, vinha sendo, né, pelo menos, o cara da bola de segurança, o cara da saída de bola. Então esse é o perfil do Cuesta. Um zagueiro mais técnico, muita velocidade, ou uma boa velocidade para um zagueiro, até porque é um cara mais baixo, mais leve, tem 1,79. O João Vitor tem 1,87. Então esse é um ponto. O João Vitor tem velocidade também, né? Era algo que inclusive o próprio Diniz elogiava. Olha, o João Vitor é o nosso zagueiro mais rápido. E para a ideia de jogo do Diniz, de você jogar com a posse de bola no campo ofensivo, você precisa de zagueiros rápidos, exatamente para um momento de perda, você conseguir marcar a profundidade, você conseguir pressionar um pouco mais à frente, um zagueiro mais agressivo para buscar uma interceptação. A gente vê, inclusive, que o número de interceptação do João Vitor e do Cuesta, basicamente o mesmo, tanto no brasileiro quanto no futebol belga, no caso do Cuesta, inclusive na Copa América. Botei em cinza ali, o que meio que padronizou, ficou muito perto ali de um e de outro. Então é um zagueiro que usa muito bem essa velocidade para fazer cobertura de profundidade, para fazer uma interceptação quando tem que agredir um pouquinho mais à frente. Essas, para mim, foram as principais características do Cuesta que eu vi nesses 3 jogos dele. Inclusive, olhando para os números, confirmam isso. Um jogador com uma boa média de desarmes, uma boa média de interceptação e uma ótima média de um ótimo aproveitamento no passe. É um zagueiro que gosta de jogar com a bola nos pés, não se apavora. Inclusive, nos jogos que eu vi, ele jogou pelo lado esquerdo, apesar de ser destro. Então, é um jogador que pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita, sem problema algum, está habituado, conhece o setor, usa bem, inclusive, a perna esquerda. Então, isso me chamou a atenção. Quais são os pontos negativos? Aí estou olhando só tecnicamente, não estou falando de negócio. Em relação ao Cuesta, não é um zagueiro tão alto, não é um zagueiro tão forte. E aí entra o que eu acabei de falar aqui. Ele, tanto na Colômbia
quanto nos poucos jogos que ele fez no Galatasaray, ele teve ao lado dele um zagueiro de mais imposição. E aí entra no que o Bruno Brum mandou mensagem aqui falando. O Davinson Sanches era o cara do jogo aéreo, principalmente. A gente até vê aqui na Copa América o aproveitamento do Cuesta aumentando em relação a duelos aéreos, tanto percentual quanto duelos no chão, porque foi mais exigido, né? Na Copa América ele foi mais exigido do que no futebol belga. Você vê que na Bélgica ele tinha um volume muito maior de passe, ou seja, o jogador que estava acostumado a jogar mais tempo com a bola nos pés. Na Copa América já tem um desequilíbrio em relação a isso. Teve menos a posse, trocou menos passes. Você vê que trocou 61 passes em média na Bélgica, 44 na Copa América. A Colômbia não é necessariamente um time de posse de bola, então teve que ser mais utilizado defensivamente. E aí se saiu bem, principalmente nos duelos por baixo. É o que eu falei da velocidade que ele tem. Tem uma boa imposição física, apesar de não ser muito forte. Agora, o jogo aéreo dele é abaixo, né? Até na Copa América ele foi um pouco acima do que ele vinha sendo na Bélgica, mas é muito também do volume maior ter acontecido na Copa América, mas é bem abaixo do que o João Vitor, por exemplo. Então, eu acho que o Vasco, se fizer simplesmente uma troca Cuesta e João Vitor, o Vasco tem a ganhar, porque me parece o Cuesta mais calmo com a bola no pé. O João Vitor eu acho muito afobado. Tem a questão do mental que a gente fala muito, né? O João Vitor se abala muito rápido. O João Vitor, a sensação que me dá, que ele acha que joga mais do que ele realmente joga. E o Cuesta é um cara mais tranquilo. É um cara que sabe o momento certo de acelerar, tem essa capacidade de condução, como o João Vitor tem também. Mas no jogo aéreo, que já é uma deficiência do Vasco, o Cuesta está abaixo. Então seria fundamental, né, alguém que fosse mais de imposição no jogo aéreo, que também não é o Lucas Freitas. Também não é um zagueiro tão alto assim. Apesar que o Cuesta tem uma boa impulsão, tá? Mas muitos zagueiros têm boa impulsão. O João Vitor tem boa impulsão e é mais alto. Então a boa impulsão ajuda a diminuir essa deficiência em relação à altura. Mas não é um cara, inclusive os números mostram isso, que tem um volume muito alto de cortes. A gente vê ali o corte João Vitor, uma média de 6 por jogo. O Cuesta 2 ou 1,5, ser bem abaixo da média do João Vitor, 1/3. Em relação a duelos aéreos, o João Vitor quase chegando a 3. O máximo do Cuesta 1,5, ou seja, metade. Na Bélgica 1, mas aí o volume está muito ligado a essa questão que eu disse da forma de jogo, né? O João Vitor é um cara... O Vasco é um time que sofre muito defensivamente, então normalmente o zagueiro tem que trabalhar mais. No caso do Léo Jardim como goleiro, a mesma coisa. Duelos aéreos, você vê que ele está, mesmo no melhor momento na Copa América, ainda abaixo do João Vitor. Então é algo que o Vasco, na minha visão, ainda precisa ir no mercado, para ser alguém complementar ao Cuesta, né? Então, acho que é isso. É um jogador que acho que tem a entregar essa velocidade e essa capacidade de condução que encaixa muito com a ideia do Diniz. O meu receio, como eu já disse aqui, é um valor. Primeiro ponto é o valor. Acho que o Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama que enfrenta o Vasco nesse domingão, precisa do resultado pra escapar da zona de baixo da tabela de Campeonato Brasileiro, né? Vai ter um reencontro aí dos craques, né? Felipe Coutinho pelo lado do Vasco e o Neymar pelo lado do Santos. O Santos que vem crescendo com o Neymar Júnior, então o Vasco tem que ficar ligado, tem que entrar consciente aí, tem novas contratações chegando e precisa muito fazer o resultado. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vascão!